vida. Quem diz amém por isso? Quem diz amém por isso? Irmão, abra a sua Bíblia no único versículo que eu vou ministrar sobre a sua vida nessa noite. Salmo 119, versículo 18. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 18. E eu não posso deixar de expressar a minha alegria, o meu ânimo de estar aqui nesse primeiro domingo de 2022. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e continuará a fazer por nós ao longo desse ano de 2022. Quem está aqui e crê pode dizer amém. Grandes coisas o Senhor fará. O nosso Deus, Ele tem muito para nos entregar. Ele tem muito para entregar a mim e a você. Ele tem muito para derramar sobre a mim, sobre a sua vida. Vai depender única e exclusivamente de como está o nosso coração para receber tudo aquilo que o nosso Deus tem para nos entregar. Aleluia! É por isso que nós temos que ter os olhos do nosso coração, os ouvidos do nosso coração abertos, para vermos e ouvirmos a voz de Deus. Olha essa oração de Davi no Salmo 119, eu vou ler primeiro na versão NVI, diz assim: abra os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Diga comigo, abra os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Querido, tem coisas maravilhosas ao nosso redor. Tem coisas grandiosas ao nosso redor que muitas vezes nós não estamos vendo, porque o nosso olhar não está voltado para o Senhor. É por isso que Davi, com tanta sabedoria, ele vai pedir para que o Senhor direcionasse, para que o Senhor mostrasse. Mostra, Senhor, para onde eu devo olhar, mostra as tuas maravilhas. Ele mesmo sem enxergar, ele diz assim: eu sei que existe, eu sei que tem. Eu sei que é algo novo, eu sei que é algo maior, eu sei que é algo maravilhoso. Eu não consigo olhar com os meus olhos físicos, eu não consigo olhar diante dessa situação. Por isso, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa enxergar. Aleluia! E é o Senhor quem pode abrir o meu e os seus olhos do coração para que nós possamos ver, para que nós possamos crer e para que nós possamos viver realmente maravilhas, algo novo nesse novo ano que começou há poucas horas atrás. Aleluia! Eu creio nisso. Deus tem maravilhas para entregar a mim e a você. Você crê nisso? E eu fui altamente impactado por um livro que eu comecei a ler. O autor dele chama-se Russell Caldwell. Russell Caldwell era um homem, ele era um pastor batista, mas ele era um advogado, ele era um homem também de negócios. E é interessante que Russell Caldwell, ele resolve fazer uma viagem onde hoje nós chamamos de Israel. Mas em 1843, quando ele foi fazer essa viagem, não chamava Israel. Lembre que Israel, o Estado, foi criado em 1948, com um voto decisivo de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Lembre-se disso, um voto decisivo de um brasileiro. É por isso que eu creio que tem uma promessa para nós, para o Brasil, ainda nesse século 21, há uma promessa porque nós abençoamos Israel. Quem diz amém por isso? Então ele resolve fazer uma viagem à Terra Santa. Ele resolve fazer uma viagem onde hoje nós chamamos de Israel. E a viagem que o pastor Russell, ele foi fazer, quando ele chega na Terra Santa, a caravana que ele estava ali inscrito, eles começaram a fazer a viagem a camelo. E o guia principal daquela viagem era um árabe, e conta a história no livro escrito pelo pastor Russell, que aquele homem estava contando muitas e muitas histórias para tentar chamar a atenção de Russell Caldwell. E ele já estava assim meio sem paciência com o cara. Mas aí o guia disse assim: olha, eu vou lhe contar uma história que eu conto para apenas alguns amigos próximos. E essa história que eu vou lhe contar é uma história real. Não conto para todo mundo. Aí ele disse assim: mas como você não conta para todo mundo? E eu não sou teu amigo próximo, eu sou apenas um homem que você está aqui. Ou seja, ele queria a atenção realmente do Dr. Russell. E ele disse assim: olha, essa história que eu vou lhe contar, ela é real.
Essa história, ela se passou na África do Sul e chegou até mim porque eu conheci alguns personagens dessa história que eu vou estar contando para você. Na África do Sul morava um homem chamado Ali Hafed. Ali Hafed, na África do Sul, ele tinha alguns hectares de terra. Ele tinha ali alguns campos que ele cultivava. Ele tinha uma jumenta, ele tinha ele tinha um arado, ele tinha mulas, ele tinha uma casa simples, mas tinha comida todos os dias na sua mesa. Ele tinha uma esposa que ele amava, ele tinha filhos, mas ele era um trabalhador braçal, e ele tinha um arado de terra. E óbvio, ele arava a terra, para que da terra viesse o seu sustento. E ali, conta a história que Ali Fayed trabalhava de tarde e de manhã, muitas vezes até o sol se pôr, trabalhava muito, tinha as coisinhas dele, mas não era tanto, ele não era um homem rico. E de repente ele recebe a visita de um viajante que estava passando pela localidade e que pede abrigo, pede comida, pede para que ele pudesse jantar. E ele diz assim: tá certo, você é convidado para jantar. E ali aquele homem começa a conversar com Ali Fayed. Diz assim: você não está sabendo do que está acontecendo na Índia? Na Índia as pessoas estão encontrando diamantes à torta e à direita. Aí na Índia foi descoberta a primeira mina de diamantes do mundo, e o negócio lá está explodindo. Você não está sabendo? E Ali disse: não estou sabendo disso. Pois é, lá existe um lugar chamado o Vale da Lua, que tem um córrego, e que se você para, e se você pega uma lua cheia, a lua vai resplandecer, e ali vai mostrar diamantes, e as pessoas estão ficando muito ricas. Mas a história não era bem assim, é tipo um telefone sem fio, né? Quem aqui já brincou de telefone sem fio, começa de um jeito, vai terminar de outro totalmente diferente. Não era bem assim. Mas aquela história, aquele viajante mexeu tanto com Ali Fayed, que ele diz assim: rapaz, eu vou para lá, eu vou para a Índia. E pastor Russell disse que no outro dia ele procurou comerciantes da cidade e vende a sua terra, deixa sua mulher e seus filhos com parentes próximos e disse assim: eu vou à Índia, eu vou ganhar muito diamante, nós vamos ficar milionários e aí a gente vai viver muito bem. Me aguarde, eu voltarei. Mas diz o guia que a história não terminou daquele jeito, não terminou dessa forma. Não foi bem assim. Ele foi à Índia e passou meses, e passaram alguns anos. Ele já não encontrou nenhum diamante, e conta-se a história que aquele homem ali, ele vai morrer na Espanha, ele em farrapos. E antes de cometer suicídio, ele escreve uma carta que diz assim: não tinha nenhum diamante. E joga-se no rio, numa noite chuvosa, e ele tira a sua própria vida, ele morre afogado. Passaram-se os anos e a família, vendo que aquele homem não voltaria, vende as terras para um novo dono, e um novo comprador compra as terras da porteira fechada, como nós chamamos. Ele compra as terras com as mesmas mulas, os mesmos jumentos, com a mesma casa, com o mesmo arado. E aquele novo homem, novo proprietário da terra, começa a fazer o que Ali Hafed fazia, começou a arar a terra. Ele arava a terra, arava, e conta a história que umas pedras pretas começaram a aparecer naquele terreno, e aquele homem pegava aquelas pedras pretas, diferentes, e começou a colocar no monte à parte, pai. E diz que uma certa tarde ele pegou uma pedra que era muito maior do que as outras. E aí ele disse assim: rapaz, essa pedra preta, diz que o sol bateu, e diz que quando bateu o sol, reluziu como as cores do arco-íris, e disse assim: nossa, essa pedra é bonita, eu vou levar para minha casa. E pegou aquela pedra e levou para casa e colocou em cima da lareira. Passou-se poucos dias, o pastor local foi fazer a visita ao novo proprietário da fazenda, e disse que quando o pastor local entra na casa, que a lareira estava acesa, que ele olha para aquela pedra, aquele pastor começa a tremer, e diz assim: meu amigo, o que é? Onde foi que você arrumou essa pedra? Ele disse: essa pedra está aqui na minha terra. Ele:
muito trêmulo, disse assim: você tem noção do que você tem em cima da sua lareira? Ele disse: sim, eu tenho noção, tem uma pedra. Ele disse: não, você não tem uma pedra. Você tem aí um super diamante em cima da sua lareira. E aquele homem disse: não, isso não é diamante não. Ele disse: é um super diamante. Ele disse: não, não é. Você quer ver uma coisa? Vamos lá fora que eu vou lhe mostrar o quanto de pedras igual a essa eu tenho, um monte. Quando ele mostra aquele homem, tinha uma montanha daquelas pedras pretas. E aquele homem começa a tremer, tremia mais ainda, e no outro dia disse assim: vamos levar essa pedra para ser analisada. Resultado, quando eles levam a pedra para ser analisada, em 1800 e alguma coisa, eu não vou dizer a data que eu não estou lembrado, aquela pedra foi avaliada como um grande diamante na rocha, que valeu na época cerca de 20 mil dólares. Hoje, na moeda de hoje, são milhões e milhões e milhões e milhões de dólares. E aquele homem não tinha apenas uma pedra, ele tinha uma montanha de pedras que ele havia arado, estavam todos aqueles diamantes prontos para serem lapidados. Querido, essa história ela é real. Aquele campo de diamantes ficou conhecido como a mina de diamantes mais popular, a mina de diamantes mais magníficos que existiu já na face da terra. Foi o início daquela mina chamada mina Golconda. Aquela mina na África do Sul, ela superou a mina Kimberley, que extraía as maiores quantidades de diamantes da terra na Austrália. Para você ter ideia do que eu estou falando, a coroa da rainha da Inglaterra, ela é incrustada de diamantes dessa mina da África do Sul. Da mina está aqui Golconda. Para você ter ideia do que eu estou falando, a coroa dos czares russos, os diamantes são da mina Golconda. Para você ter ideia da magnificência daquelas terras, que um homem achava que era improdutiva, que abriu mão porque ouviu uma história lá fora de que tinha algo melhor lá fora. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te lembrar uma coisa: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem o seu nome escrito no livro da vida. Você faz parte aí desse campo de diamantes de Deus. Se você tem Jesus, você tem tudo aquilo que você precisa, aleluia. É muito fácil para mim pregar essa palavra para você nesse primeiro domingo de primícias de 2022. E Deus manda dizer para pessoas aqui nessa tarde: escute, a prosperidade não está lá fora, a prosperidade está aqui. A unção não está lá fora, a unção está aqui. O favor de Deus não está lá fora, o favor de Deus está aqui, nesse lugar, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus, querido. O favor de Deus está aqui, aleluia. Tem pessoas que não perceberam que se o teu nome está escrito no livro da vida, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, aleluia. Pare de olhar para o lado, pare de ter uma visão semelhante a quem sabe do filho pródigo, Lucas 15, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. O pai daquele menino era milionário, ele era rico, ele tinha tudo: casa, comida, roupa lavada, empregados ao seu dispor. Mas um dia, quem sabe, a Bíblia não fala, mas eu acredito, e aí a história é minha, se você quiser, você entra comigo nela. Eu acredito que alguns amigos disseram assim: a felicidade não está na casa do teu pai, a felicidade não está na sua terra. A felicidade está longe daqui, é lá onde nós encontraremos a verdadeira felicidade, nas farras, na companhia das mulheres, na companhia de nós, seus amigos. E aquele menino, ele chega para o pai e diz assim: me dá minha parte da herança. Desrespeito, pai, falta de honra. E vai tentar viver uma alegria que ele achava que não estava ali na casa do pai. Mas quando ele vai para aquela terra longínqua, quando chega uma grande fome, que ele começa a querer comer comida de porco. E aqui eu faço mais uma vez um parêntese: eu não tenho como explicar para você o que é para um judeu comer uma comida do porco, ou simplesmente comer um porco. Não tem como, porque para eles era algo extremamente sujo. E quando ele chega na pior parte da sua vida, diz assim:
eu vou voltar, porque na casa do meu pai até os empregados têm comida e eu aqui querendo comer o que o porco come e não posso. E ele volta para casa e o pai recebe, glórias a Deus por isso. Mas a grande questão é que muitos filhos pródigos, eles vão e quando voltam, voltam quebrados, voltam marcados, voltam massacrados, voltam magros espiritualmente. Mas a boa notícia é, há esperança até para a árvore cortada. Há esperança até para quando os homens dizem que não há esperança. Há esperança para mim, há esperança para você. Ao cheiro das águas brota o novo do Senhor. Ao cheiro das águas brota um novo tempo para você nesse 2022. Ei, pare de olhar para o lado, pare de olhar para outro lugar. A prosperidade e o presente de Deus está aqui para você. Glória a Deus. Pare de ouvir que Maceió não tem emprego para você. Pare de ouvir que Alagoas não vai crescer. Não dê ouvidos a essas mentiras. Não, Maceió vai prosperar. Maceió vai prosperar, Ponta Verde vai prosperar mais ainda, o Tabuleiro vai prosperar mais ainda, o centro da cidade vai prosperar, a Ponta Grossa vai prosperar, porque onde você coloca a planta dos seus pés, você carrega o favor de Deus, e onde você e eu nós estamos, nós lutamos na força, no poder do Senhor, e prosperaremos. Pare de dizer que se você, pastor, se eu tivesse o que fulano tem, se eu tivesse a oportunidade, se eu tivesse o dinheiro que fulano tem, eu investiria, eu fazia isso. Pare de olhar para o lado. Pare de olhar para a grama do vizinho. Às vezes a grama do vizinho está mais verde do que a nossa, mas a gente não sabe, pode ter até um vazamento do esgoto, por isso que ela está verde. Se cavar só um pouquinho, ninguém aguenta o cheiro. Pare de olhar para o lado. Pastor, eu tenho que ir para os Estados Unidos, eu tenho que ir para a Austrália, eu tenho que ir para Auckland, a Nova Zelândia, para poder prosperar, para poder estudar. Não! Se você tem um direcionamento de Deus, você vai. Mas se Deus está dizendo para você, fica no lugar que eu te plantei, fica aqui, porque aqui você vai crescer. Ali, Jafete, ele não imaginava que ele estava morando debaixo dos maiores hectares de diamantes que já existiu nesse mundo. E ele abriu mão por causa de uma conversa que ele ouviu falar. Querido, essa história é real. Pastor Russell Conwell, ele pregou essa mensagem mais de 6.000 vezes. Ele escreveu esse livro. E com os recursos que ele ganhou, o pastor Russell Conwell, ele criou uma universidade, a Temple University, fica na Filadélfia, a Universidade do Templo. Eu joguei no Google e eu vi que no ano de 2016 tinha 38 mil alunos. Deus fez tanto prosperar, aquele homem prosperar. Naquele lugar, na Filadélfia, nos Estados Unidos, ele saiu pregando essa mensagem: dê valor àquilo que Deus te deu. Dê valor à sua família. Dê valor à sua esposa, dê valor ao seu esposo. Quantas pessoas entraram em 2022 sozinhos, ou entraram em 2022 com uma grande lacuna no coração, porque a vida de um ente querido foi ceifado. Eu posso estar pregando para pessoas aqui que tiveram grandes perdas em 2021, e ninguém se programa para as perdas. Você concorda comigo? Ninguém se programa, ninguém é louco. Ninguém diz assim: pastor, hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é 2 de janeiro. No dia 24 de agosto, vai lá na minha casa, que eu vou ter levado uma queda da moto, vou estar todo quebrado, todo latanhado, vai lá fazer uma visita para mim, bota aí 24 de agosto. Ninguém faz isso. Ninguém se programa. Não estava na agenda de ninguém. Na minha e na sua não estava, mas Deus não perdeu o governo das circunstâncias. Guarde isso: Deus não perdeu o controle das circunstâncias. Deus não perdeu o controle das circunstâncias. Aleluia. Eu estou dizendo agora que se seu nome está escrito no livro da vida, se você tem lugar na mesa do Pai, nós somos o povo mais abençoado do planeta Terra. Se vier milagres para mim e para você, a gente está no lucro, a gente já está na bênção, porque nós estamos vivendo sobre hectares de diamantes. Quem diz amém por isso? Aleluia! Nós estamos vivendo sobre hectares de diamantes.
E depois dessa história, fui parar um pouco para tentar aprender o processo de formação do diamante. Eu não sei se você conhece esse processo. Eu fui ler a respeito. Diamante vem do carbono. Lembra que a gente estudava a tabela periódica? Quem lembra? Miséria da química, meu irmão. Perdi um ano por causa desse troço, meu irmão. Paulo no primeiro ano por causa de química, meu irmão. E até hoje eu não sei para que eu uso a tabela periódica. Quer dizer, estou usando agora na mensagem, está vendo? Bom. Carbono. O diamante ele é carbono que está ali. Ele precisa de calor e precisa de pressão. E precisa de calor e pressão na medida certa. Calor e pressão sobre o carbono na medida exata forma o quê? Diamantes. Querido, se você está aqui passando por um calor da prova, se você está passando em uma pressão da prova, olhe, lembre-se, o nosso Deus, Ele conhece a quantidade exata de calor e de pressão que você pode receber. Então fica tranquilo, não desiste, porque nessa prova do calor, nessa prova da pressão, o Deus que criou todas as coisas está controlando a temperatura e a pressão. Ei, você não vai ficar somente o carbono, nós vamos sim nos tornarmos diamantes provados e aprovados pelo Senhor. O processo de formação exige. Glória a Deus. Vou aplaudir a Jesus, aplaudir de verdade, velho. A Jesus. A Jesus. Para que sejam os melhores diamantes, tem que ter a pressão e o calor exato. A pressão e o calor exato. Ah, pastor, porque não é o Senhor que está passando comigo. Eu não conheço a sua prova de pressão e calor, como você também não conhece a minha. E a gente tem sempre uma tendência, se você não tomar cuidado, diante da prova da pressão e do calor que está forjando em você um diamante, se você não tomar cuidado, você perde o foco. Não existe igreja perfeita. Não existe família perfeita, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe filho perfeito, trabalho perfeito, cidade perfeita, não existe. O que eu tenho que ter cuidado é, diante dessa prova, o meu olhar não pode estar somente voltado para as dificuldades, voltado para o pessimismo. Eu não posso estar olhando apenas para a pressão e para o calor. Eu tenho que estar olhando, sabe para quem? Para aquele que controla tudo e todos. Eu tenho que estar com a minha visão espiritual, com a minha visão emocional equilibrada. Eu preciso ter certeza na minha alma que diz o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e a presença dEle nunca me faltará. Você tem que ter essa certeza. Hoje o dia não foi bom, o ano de 2021 não foi bom, mas 2022 eu declaro em nome de Jesus que vai ser o melhor ano da minha vida. Eu declaro pela palavra de Deus que assim como as águas cobrem o mar, eu irei mergulhar na presença de Deus e terei um ano vitorioso. A minha empresa vai dar lucro em nome de Jesus. O meu trabalho, ele vai dar lucro em nome de Jesus. Meu filho vai ter saúde, minha filha vai ter saúde. A cura do Senhor chegará na minha vida. Eu não olho para a pressão, eu não olho para a temperatura. Eu olho para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Eu prego para pessoas aqui que estão plantadas no campo de diamantes de Deus. Aleluia. Querido, como é bom a gente sentir a presença de Deus. A gente não vive por sentimentos, vivemos por fé, mas como é bom a gente sentir a presença de Deus. E eu sinto a presença de Deus nesse lugar, nesse primeiro culto, querido, como é bom. Aleluia, como é bom. Como é bom. Deus controla todas as coisas. Deus controla todas as coisas, aleluia. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma família é perfeita, como eu já disse. Não torne-se uma pessoa negativa de forma alguma. Não fique negativo quanto ao seu casamento. Não dê ouvidos à voz do inimigo dizendo que lá fora tem algo melhor para você. Não, de forma nenhuma, de jeito nenhum.
Pastor, mas eu não estou vendo. Eu não preciso ver, eu preciso crer que o favor de Deus está sobre a minha vida. E se você não sabe o que é o favor de Deus, vai vai no YouTube, no canal aqui da igreja, e assiste a última mensagem que eu preguei no dia 19 sobre favor de Deus. No dia 19 de dezembro. Muito bem, obrigado. Sobre o favor de Deus. O favor de Deus está sobre os filhos. É interessante que Gênesis 12, mas já no final de Gênesis 11, a Bíblia vai falar sobre Abraão. Em Gênesis 12, todo crente com algum tempo de igreja vai conhecer a história do pai da fé. Vai conhecer a história daquele que Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão, eu abençoarei os que te abençoares, e fica tranquilo, fica em paz, porque eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Vai, Abraão, sai da tua terra. E Abraão, ele sai da terra. E nós conhecemos que a ordem foi só para Abraão, mas ele tinha um sobrinho. Ele tinha um sobrinho chamado Ló. O favor de Deus estava sobre Abraão. E o favor de Deus, ele não estava da mesma forma sobre Ló. Eu acredito que não estava sobre Ló de hipótese nenhuma. Eu acredito pela história que Abraão era um homem temente a Deus, mas eu acredito que Ló não era. E aqui não é doutrina, aqui eu estou tirando a minha interpretação e passando para você. Sabe por que eu acredito nisso? Que Ló ele era um caba ruim. Porque a Bíblia nos diz que Abraão prosperou muito e Ló não tinha nada. E Ló não tinha nada. E Ló começa a prosperar à medida que ele vai acompanhar Abraão. Ei, está aí uma chave para você, para o seu 2022, preste atenção. Se no grupo de amigos que você anda, você é o mais inteligente, ou você é o mais capaz, ou você é aquele que tem mais recursos, não abandone quem está com você, mas comece a procurar outros grupos no qual pessoas vão ter mais, são mais do que você, e você vai crescer junto deles. Lembre que eu preguei aqui, águia anda com águia. Passarinho não anda com águia. Não. Você não abandona quem está com você, mas você começa a procurar quem pode te entregar algo bom e melhor. Procure andar com pessoas que te fazem crescer. Procure o seu ciclo de amizades, pessoas que te impulsionem para Deus e pessoas que te impulsionem para que você viva mais e melhor. Comece a fazer isso. Comece a fazer a triagem. Já passou o dia 31. Se você não começou o regime, comece. Mas nem é assim, né? Toda segunda-feira a gente diz isso, né? Mas segunda-feira eu começo. Não, mas janeiro, depois das festas. Comece a ter essa mudança de mente. Ló foi abençoado porque ele andava com Abraão. Ele passou a ser tão abençoado, que a Bíblia nos diz, Gênesis capítulo 15, se não me falha a memória, os pastores de Ló começam a contender, a brigarem com os pastores de Abraão por conta de água. Tiveram tanta ovelha, tiveram tantos animais que não tinha água para todo mundo. E aí os pastores de Ló começam a brigar com os pastores de Abraão. Por que eu digo que Ló era um caba ruim? Porque ele devia ter honrado Abraão. E a Bíblia diz que Abraão chega para Ló, devia ser o contrário, está pegando aí? Quem já pegou aí? Devia ser o contrário. E Abraão diz assim, que não haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores, afinal de contas, Deus deu uma ordem para mim, você veio comigo, você cresceu, querendo ou não, a gente é sangue do mesmo sangue. Faz o seguinte, Ló, faz o seguinte, para não ter briga entre a gente. Não, família, não dá. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. A escolha por idade seria de Abraão, mas Abraão diz assim, não, Ló, escolhe você. Escolhe você. Ele não pede a direção de Deus. Ele não pede a direção de Deus. Mas Ló diz assim, para me escolher, eu acredito que ele tenha olhado assim para a esquerda, tinha dito assim, nossa, passa um córrego, Campinas do Jordão, tudo verde. Olhou para a direita e disse assim, nó, deserto, terra, cobra, serpente, escorpião, aranha. Não é isso no deserto?
eu vou para as Campinas. É assim? Abraão, abraço, pastores, vem comigo, vamos para as Campinas do Jordão. E eles foram. E a Bíblia nos diz, acredito eu, mais uma vez, a história aqui, a minha interpretação, se você está comigo, você pega essa. Eu acredito que deu um final de tarde, e Ló estava ali num lugar mais alto, e ele viu umas luzes brilhando no horizonte, ele disse assim, nó, terra verde, Campinas, e agora luz, então tem um lugar ali que deve ser muito bacana, deve ser muito legal, deve ter prosperidade, vamos para lá. Ele estava indo rumo a Sodoma e Gomorra. Estava indo rumo a Sodoma e Gomorra, porque não pediu a direção de Deus, não honrou Abraão. E lá em Sodoma e Gomorra, Ló não vai encontrar diamante, Ló vai perder a sua moralidade, Ló vai perder a sua esposa, Ló vai ter experiências terríveis em Sodoma e Gomorra, porque não honrou, porque não pediu direção a Deus. Pelo contrário, Abraão ele vai para os desertos, Abraão vai para o lugar onde não brilhava luzes de lampião, não brilhava luzes de tocha. Ele vai para o deserto, e todo mundo aqui sabe que no deserto, de noite é o breu total. E ali acredito que, aí você vai ver, acredito não, a Bíblia conta, lê a Bíblia que você vai ver em Gênesis, depois do capítulo 15, depois que ele aparta de Ló, Deus vai fazer uma promessa assim, Abraão, faz assim, onde é que você está? Você está num deserto. Vamos parafrasear aqui. Aí imagina Abraão, pegou assim, pegou areia assim. Nossa, só areia do deserto. Só tem areia, não tem água, não tem poço, não tem nada. Aí Deus diz assim, Abraão, você está vendo aí a areia, você pode contar os grãos de areia, Abraão? Não posso contar os grãos de areia, Senhor. Semelhante a esses grãos de areia, assim será a tua descendência. Eu estou liberando essa palavra sobre você, Abraão. Vai ter uma promessa sobre a sua vida. Semelhante aos grãos de areia será a tua descendência, Abraão. Então pode ir para o lugar onde parece que é seco, pode ir para o lugar onde parece que não tem água. Eu sou o Deus que mandou você sair do lugar onde você estava. Eu sou responsável por você e pela tua casa. Vai, porque tem uma promessa para você. Você será pai de uma grande multidão. Aleluia. Me ajuda a pregar, querido. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Não, estou lembrando de um vídeo que eu assisti agora. Não tá, nem anotei isso daí. O nome você sabe que não era Abraão, era Abrão. E mais ou menos no hebraico eu vou tentar aqui falar de forma mais simples para que você entenda. O nome dele, Deus disse assim, seu nome não vai ser Abrão, seu nome vai ser Abraão. Abraão, na pronúncia no hebraico é mais ou menos assim, é como rão, saindo realmente, fazendo esse som, Abraão. E o nome de Deus, o nome de Deus, em hebraico, Yahvé português é Javé. Javé. Ele disse assim, agora você não é mais Abrão. O meu Javé, a minha vida eu coloco sobre você. Você deixa de ser agora um homem só você, sua esposa, e você passa a ser Abraão, com o meu sopro de vida sobre a sua vida. Tem uma promessa sobre você, tem uma promessa sobre você, igreja El Shaddai. Tem o sopro da vida de Deus sobre você, aleluia, meu Deus, meu Deus. Mas no deserto estava ali a areia. Aí Deus diz assim, Abraão, faz o seguinte, você está na sua tenda, tem algo a mais para você, sai da sua tenda. E Abraão saiu, e naquele breu do deserto, onde ele já tinha pego ali as areias e recebeu a promessa que seria pai de multidões, agora diz assim, Abraão, tem mais,
Diga assim, tem mais. Diga assim, tem mais. Meu irmão, tem mais de Deus para mim e para você nesse 22. Abraão, tá um breu total, né? Faz o seguinte, sai da tenda, olha para as estrelas, olha para o céu. Olha para o céu, Abraão, olha para o céu. Porque eu já disse que você seria pai de multidões. Agora olha para o céu e conta as estrelas. Se você puder olhar para o céu, querido, se ele estivesse em um lugar iluminado, ele não veria toda a majestade daquele céu estrelado. E tem aí, né, uma obra de um pintor muito famoso, que é o céu estrelado, que vale milhões. Mas o céu estrelado que Abraão viu foi muito mais bonito. E assim, Abraão, você está vendo, está tudo escuro. Olha para o céu. Quando Abraão olha para o céu, quantas estrelas você pode contar? Olha, eu já disse que assim será a tua descendência física, como a areia do mar, a areia do deserto. Mas a tua descendência espiritual vai ser semelhante a essas estrelas. Eu vou te fazer pai de multidão física e pai de multidão espiritual. Pode olhar para o céu. Aproveita que o breu é total. Aproveita que o sol está, que a lua está linda, e olha as estrelas. Assim vai ser a tua descendência espiritual. E foi, diga assim, e foi. Tudo é uma questão de quê? Diga assim, de visão. Tudo é uma questão de visão. Eu estou enxergando esse 2022 como o melhor ano da minha vida. Estou enxergando como o ano da prosperidade. Estou enxergando como o ano das decisões certas. A gente colocou aqui, não sei se você percebeu, 2022 o ano das decisões certas. Porque decisões certas abrem portas, levam a lugares que nós nunca chegamos, nos levarão a negócios que nós nunca fizemos. Vamos viver aquilo que nós nunca imaginamos. Eu creio nisso. Diga assim, uma questão, diga assim, visão. E aqui eu vou encerrar essa palavra, é uma questão de visão. É uma questão de visão. Jesus, preso na cruz do Calvário. Até quem não é crente conhece a história. No Monte Caveira, no Gólgota. Do lado de a morte mais terrível. A morte mais terrível. A morte no qual nos ciclos romanos não se tocava no assunto de crucificação, porque era algo muito doloroso, era algo muito nefasto. E a crucificação era para o pior dos piores. E está ali Jesus, ao lado de dois malfeitores. Não tem bom ladrão. Todo ladrão é peça ruim. E para ser crucificado, era peça ruim elevada ao quadrado. E se tivesse no centro, era o pior de todos. Ali está Jesus, no Caveira, no Monte Caveira. Um espetáculo horrendo. Maria, sua mãe, Maria Madalena, João, tantas pessoas assistindo a crucificação de Jesus. E um dos ladrões, diz a tradição, o ladrão da esquerda olha para Jesus e diz assim: você não disse que é Deus? Você não é o filho de Deus? Você não fez tanto milagre? Salva a tua vida e aproveita e salva a nossa, porque a gente está morrendo tudo junto. Salva a gente. Você não disse que é o filho de Deus? Faz alguma coisa. Flávio Joséfo vai dizer que aquele ladrão, ele vai xingar a Jesus dos piores adjetivos da época. Uma questão de visão. Como diz a tradição, né? A tradição mais antiga diz até, por isso que eu contesto, o bom não tem bom não, velho. Não. Olha para Jesus e diz assim, olha para o outro e diz assim, a gente merece estar aqui. A gente fez para merecer, agora ele não fez nada não. Os dois ladrões ouviram Jesus dizer assim: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Os dois ouviram. Um decidiu xingar Jesus e outro decidiu dizer assim: Mestre, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim
Quando você entrar no paraíso, no reino dos céus, lembra-te de mim. Eu acredito que Jesus, com muita dificuldade, diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É uma questão de visão. Um vai enxergar Jesus como o Salvador imediato e vai xingar porque não recebeu o milagre. O outro vai dizer assim: epa, pare, Ele é o Filho de Deus, tem algo especial nele, tem algo de Deus Todo-Poderoso nele. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele enxerga Jesus como um Salvador. Ele vai enxergar Jesus como ali o seu último suspiro de vida. Ele vai clamar por Jesus. É uma questão de visão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele teve um encontro com Jesus naquela mesma tarde. Ele teve um encontro com Jesus no paraíso naquele mesmo dia. Ele teve um encontro com Jesus porque ele decidiu olhar para Jesus como o Salvador. E fica a pergunta para você nessa tarde, nesse domingo das primícias, nesse domingo, o primeiro domingo do ano de 2022, com qual visão mesmo é que você vai sair daqui nessa noite? A visão que a sua família é abençoada, que seu marido é abençoado, que seu trabalho ele é abençoado, que se você tem Jesus, você tem tudo, e se você tem Jesus, nós somos mais do que vencedores. Vou dar valor a quem está comigo na caminhada, vou honrar quem precisa honrar, e vou dizer assim: Jesus, Tu és o Salvador da minha vida, Tu és o motivo da minha existência. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua visão no final desse culto? Qual vai ser a sua resposta? Querer viver no campo de diamantes? Eu quero. E o campo de diamantes, a terra dos diamantes, chama-se Jesus. A pedra de grande valor chama-se Jesus. O campo de grande valor chama-se Jesus. E Ele está aqui, querido, de braços abertos, esperando você. Qual vai ser a sua resposta? A minha eu já dei. Vem, Jesus, mora no meu coração. Eu creio nas promessas da Tua palavra. Eu faço como Davi, abre os meus olhos para que eu possa enxergar as maravilhas da Tua lei. Eu faço como Davi, abre os meus olhos para que eu possa enxergar as maravilhas que estão diante de mim e que eu não venha desanimar. Que essa seja a sua visão, igreja El Shaddai. Que essa seja a sua visão para essa semana. Que essa seja a sua visão para esse ano, no nome poderoso de Jesus. E quem crê diz amém. Fica de pé para a gente celebrar o Senhor. Aleluia.